Então, como havia dito na penúltima videoaula, ou na videoaula anterior, né? Continuando aqui com o resumão sobre limites, é o resumão 2. Como é que nós levantamos a indeterminação? Foi onde paramos na última videoaula. Então, quando ocorrer indeterminação do tipo 0 sobre 0 e envolver uma função polinomial, nós devemos fatorar e simplificar a fração algébrica, levantando assim a indeterminação. Desta forma, nós vamos obter uma nova função e eu espero que ela não seja indeterminada no ponto. Se for, algum procedimento algébrico deverá ser feito, para que você levante a indeterminação e consiga calcular o limite. Se forem funções racionais, veja, lá em cima são polinômios, divisão de polinômios gerando 0 sobre 0. Se forem funções racionais, ou seja, raiz quadrada, raiz cúbica, nós devemos multiplicar pelo conjugado, numerador e denominador. Feito isto, nós eliminaremos a raiz e cairemos no caso 1. Fatoramos, simplificamos e resolvemos. Tá? E, eventualmente, nós usamos a técnica troca de variáveis, também é alguma coisa bastante interessante. Se você procurar, nós temos videoaulas que mostram a resolução de limites algébricos usando a técnica troca de variáveis, que eu ressalto é uma técnica que nós utilizaremos várias vezes, não só em limites, mas também em derivadas e também em integrais, principalmente em integrais. Caso ocorra uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, o que é que nós faremos? Se envolver polinômios, nós devemos dividir cada termo pela maior potência de x. Então, nós temos lá uma fração, um polinômio no numerador, outro no denominador, observamos qual é o maior expoente e dividimos cada termo pelo maior expoente. Ao fazer isto, o que acontece? Todos os menores expoentes serão insignificantes. Por quê? Porque o x tende a infinito. Então, aquelas parcelas tenderão a zero. Portanto, só consideraremos os de maior potência como algarismos significativos. Nos demais casos, você vai considerar significativo o maior termo de cada membro da fração. Então, é desta forma que calculamos os casos de indeterminação infinito sobre infinito. Se, porventura, ocorrer um número real não nulo sobre zero, isso não é uma indeterminação. Isso é o que nós chamamos de valor impróprio, ou seja, uma fração com denominador zero. Neste caso, nós temos dois caminhos. Nós usamos tabelas. E, obviamente, nessas tabelas, nós calculamos os limites laterais. Então, atribuímos valores a x à esquerda e à direita do valor de tendência e observamos o que acontece com o valor da função. E, eventualmente, sendo a função simples, nós traçamos o gráfico e analisamos graficamente o limite desta função. É algo menos comum, porque geralmente as funções são um pouco mais complexas e dependeriam de um computador para que pudéssemos obter o gráfico desta função de modo correto. E mesmo porque, mesmo obtendo o gráfico, eventualmente os valores de tendência podem ser frações, números irracionais, o que é impossível de obtê-los de modo significativo. Estudamos também o limite fundamental trigonométrico, que é o mais importante, os outros foram mais por curiosidade, que é o limite do seno do arco sobre o arco, quando o arco vai a zero é 1, e nós usamos este conhecimento, ou seja, a resposta 1, para resolvermos limites que envolvam lá as funções trigonométricas. Fizemos vários exemplos, tem várias videoaulas lá. Citamos o segundo fundamental, que é o limite exponencial, né? Fizemos alguns exemplos a título de curiosidade. Lembrando que o número e é o número irracional, é o chamado número de Euler, né? Ao matemático suíço Leonhard Euler. Isso no século XVIII, né? E nós paramos por aqui. O cálculo de limites é bastante trabalhoso, vocês observaram isto, mas ele é necessário por alguns motivos, dentre eles o traquejo algébrico que você precisa desenvolver para que você possa trabalhar com as ideias do cálculo, do início ao fim do curso. Então é um preâmbulo dos algebrismos necessários para resolvermos os problemas que aparecerão e principalmente para justificar o uso da tabela de derivadas, ou seja, em cada função nós aplicamos lá o conceito de derivada, ou seja, calculamos o valor limite da função e encontramos a sua derivada. Por ser muito penoso, monta-se a tabela e parte-se para o uso da tabela. Mesmo porque, a partir do instante que estivermos lá no finalzinho de derivadas,
aplicando a regra de L'Hopital, que é um francês, nós podemos resolver todos os valores de limite usando derivadas, tá? O que facilita extremamente o processo algébrico de cálculo dos limites. Então não compensa ficar muito tempo neste procedimento algébrico para o cálculo de limites. Tá? Uma outra coisa importante, fundamental, sobre as funções é a continuidade de uma função. Né? Quando que uma função é contínua? Quando ela atende às três condições. Existe o valor da função no ponto, existe o limite da função quando o x tende ao ponto, e o valor da função no ponto é igual ao limite da função quando o x tende ao ponto. Ocorrendo as três condições, a função é contínua. Basta que uma não ocorra, ou seja, não ocorrendo a primeira, não há valor da função no ponto, já entendemos que a função é descontínua. Este conceito é muito importante, então sedimente-o. Tá? Aqui as conclusões, né? Lembrando que a descontinuidade implica num elemento que não pertence ao domínio, portanto um vazio, um buraquinho no gráfico. E outra coisa que eu citei também é que o gráfico de uma função ele é traçado sem que você tire o lápis do papel. Nesse caso a função é contínua. Caso você descolhe o lápis do papel, a função é descontínua naqueles pontos de descolamento. Somente a prática sedimenta o conhecimento. Não existe, né, outro modo. Não adianta você querer fazer promessa de Aparecida a pé para poder tirar nota de cálculo. A única coisa que você vai conseguir é ficar cansado e eventualmente até ser atropelado e acabar morrendo na Dutra. Então esqueça conversa de promessa, etc. O que é um bom trabalho de cálculo? É sentar e estudar. Desenvolver a prática. É difícil? Claro, não é fácil, né? Senão todos seriam engenheiros. Então estude, pratique, nós temos as aulas de plantão, eu fico aos sábados atendendo vocês das 2h30 às 5h30, né? Aproveite isto para que você tenha a sedimentação dos conceitos que nós estamos estudando, mesmo porque você os aprende não somente para passar em cálculo 1, mas principalmente para usá-lo ao longo do curso. O cálculo é uma ferramenta fundamental para o engenheiro. Sem ela, o sujeito não é engenheiro, tá certo? E uma outra coisa muito importante, use o aplicativo GeoGebra ou o Grafimática, aquele que você melhor se adapta. Por quê? Porque ele permite a você entender aquelas abstrações algébricas que você desenvolve. Uma vez traçado o gráfico, interpretando esse gráfico, fica mais fácil sedimentar e apreender aquilo que você está estudando. E, no caso de desespero, lembre-se, manda um pedido de ajuda. Estou aqui para te ajudar. Né? Com o maior prazer, a gente procura ajudar aquele que tem interesse. Haja vista a quantidade de produção de 110 videoaulas unicamente para o assunto limite, tá bom? É um bom estudo para você, aproveite esse material, foi feito com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção, em cima das dificuldades que eu sei que você tem. Por quê? Porque eu já fui aluno de cálculo, tive muita dificuldade e as venci estudando, buscando ajuda, tá certo? Grande abraço.